Para variar, o nosso protagonista estava extremamente nervoso por causa da situação. Ele queria fazer uma grande entrada, e reconhece que até havia contratado Bunny Bunny para preparar todo o cenário. Entretanto, ele não conseguiu utilizar o pergaminho de retorno, acabando com toda a sua preparação. O grande mago Brown tirava onda dele porque era de conhecimento de todos que viagens intercontinentais exigiam um pergaminho de retorno especial, mas aquilo só poderia ter sido feito pelo tolo do Grid. Ele estava incrédulo que aquele cara havia ido para um outro continente sem ter recebido o pergaminho de retorno do sábio. Suando frio e com uma cara esquisita, Grid pensava que era por causa desse pergaminho especial que o sábio havia ficado com aquela cara estranha antes dele sair. Ele havia ficado tão animado que só havia comprado uma passagem de ida. Nesse momento, ele se pergunta, quantas vezes, afinal, ele iria cometer o mesmo erro? Tentando ajudar o seu amigo, Brown fala que até os deuses têm defeitos. Em vez de se culpar, pense em uma solução. Grid acaba soltando uma pérola. O quão burro eu devo parecer para você me confortar? Eu respondo, ou vocês respondem? De qualquer forma, parece que Brown tem a mesma resposta que a gente, fazendo uma cara de vergonha, enquanto Grid se encontra pensativo. Certo, meus amigos, não tem tempo e o sistema bloqueia mensagens intercontinentais. Se tiver uma forma de voltar rapidamente, então essa será a minha única escolha. Após dizer isso, ele agradece ao grande mago pela ideia e acaba saindo do jogo. Fora do jogo, alguém acaba recebendo uma chamada internacional e fica curioso sobre aquilo, mas logo percebe que era o nosso protagonista. Meu senhor, eu estava no meio de um jogo, então respondi tarde. Na minha próxima vida, espiarei esse pecado adequadamente. Isso foi bem esquisito, independente de quem for, tanto que até Grid reconheceu a loucura dessa fala. Logo em seguida, ele mandou, o que você está dizendo? Cala a boca, apenas me escute. Você está no meio de uma guerra, certo? Mas eu não posso voltar do continente oriental. Pegue um pergaminho de teleporte com sticks e venha me pegar. Como já era esperado, Grid acabou recorrendo a Lawel, o seu braço direito, e você, sincero, às vezes sinto pena dele porque ele é o responsável por limpar toda a cagada que Grid faz. Ele disparou ao protagonista que atualmente Styx não estava disponível e lamenta que ele havia saído sem o pergaminho de retorno. Grid não podia acreditar naquilo. Como assim? Styx não estava ali para onde ele havia ido no meio de uma guerra. Lawel explica que ele estava liderando os mágicos da tribo de U, os quais Grid havia resgatado do Império. A tribo U tem grande talento mágico, então ele foi convidado a invadir a retaguarda do exército de Tinal e depois ir para Siren. A princesa Varin também está com eles. Com as habilidades mágicas e o conhecimento de ambos, eles cresceram significativamente. Então o Prota pergunta, por que mandá-lo para Siren quando eles estão precisando do mago urgentemente? Nos é explicado que NPCs só podem ser convocados através de cartas ou convocação de cavaleiros. Como você não estava aqui, tivemos que mandar alguém para chamar ele. O pessoal subaquático terá que crescer por conta própria, por enquanto, disse Lawel a Grid. Quando ele falou do povo subaquático, instantaneamente o nosso prota se lembrou que Piaro havia ficado por lá. Se Piaro não estiver lá para protegê-los, Siren não estará em perigo novamente? Seu braço direito explicou que eles estarão torcendo para que tudo fique bem com Siren, mas nenhuma aliança deve vir antes do nosso próprio crescimento. Desta vez, os homens-feras devem ser os que enviarão reforços. Felizmente, Carnaval não está fazendo nenhum movimento. Entretanto, eles não são peões de sacrifício, estamos chamando-os para usá-los como uma carta vencedora. Grid reconheceu que aquilo era definitivamente a melhor escolha nesta situação. Ele não podia culpar a decisão de Lawel, até porque, no final, o erro é dele por colocar a aliança em risco. Entendi. Quando Styx retornar, mande-o para a forja do martelo branco de Pangeia imediatamente, disse ele para o seu subordinado, que respondeu que ele deveria chegar no máximo em 5 dias, mas que isso era tudo por agora. O protagonista reconhecia que aquela era a maior crise desde a fundação da Guilda Overgiarid, e ele não podia voltar por causa de um erro estúpido que ele mesmo havia cometido. Além disso, seu erro iria custar absurdamente caro para aqueles que estivessem envolvidos com ele. Por exemplo, Bunny Bunny iria ser criticado por mentir.
Mas ele reconhecia que não podia ficar simplesmente sentado, sem fazer nada. Tenho que fazer o que eu conseguir. Eura parece ter mudado sua arma principal para uma espada. Posso fazer mais um equipamento, todos os outros também estão gastos. Eu estava tão focado no meu próprio crescimento que os negligenciei completamente. Enquanto dizia isso, os membros principais da Overgiared vieram à sua cabeça, dentre eles, Jishuka, Regas, Tobias e Vander. Entre eles, aquele com maior distância entre habilidade e equipamento é justamente Jishuka. Está decidido, ela será a primeira. A fonte de poder para o sopro do pássaro vermelho é provavelmente a chama dentro daquele rubi. Posso usá-lo como está agora, mas se eu refiná-lo, posso deixá-lo ainda mais forte. Refinando um traço de um deus. Esse pode ser a coisa mais difícil que já fiz desde a minha mudança de classe. Mas eu ganhei a competição de produção e tenho assistentes qualificados como White para me apoiar. Por favor, aguardem por 4 dias. Prometo que te enviarei a chama mais poderosa que esse mundo já viu. Finalmente somos teletransportados para Reidan. Lá podemos ver que a plantação está indo de vento em popa. Uma janela de procurado aparece e alguém fala que aquilo era muito problemático. Eu achei que todo mundo estivesse ocupado, mas eles estavam se preparando para uma guerra. Se perguntava Uren. Estou trabalhando na agricultura, portanto não tenho informações suficientes, só posso imaginar isso porque estou usando o mapa. Para atacar Reidan, vindos da capital Reinhard, eles precisam passar primeiro por Patrian. Patrian por montanhas e foi projetado para bloquear ataques dos reinos Gauls e Sahara, naturalmente. Reinhard é uma fortaleza impenetrável e a sua localização é principalmente a parte mais importante. Desde que Grid tomou conta deste lugar, Etnal deve estar extremamente estressado. A melhor atuação de Etnal seria subjugar Byron primeiro e depois atacar Patrian, tanto do norte quanto do leste. O que resta saber é, Byron vai agir como uma barreira natural para Reidan e ser descartada no processo. No dia em que Piaro se tornou meu inimigo, percebi o valor da aura. Ela era tanto um campo de batalha quanto um campo de treinamento. Não quero ver a terra na qual trabalhei tanto ser levada pela guerra. Não posso ficar parado observando os javalis destruírem meus preciosos campos. Uma janela apareceu informando que um homem que certamente sonhou em se tornar um santo da espada, mas foi conduzido por um fazendeiro a buscar a maestria máxima da aura havia despertado. Equipando os seus itens de batalha, ele exclama que irá reforçar o cerco. O mestre de aura, que é agora incomparavelmente mais forte do que no primeiro confronto, deu seus passos em direção ao coração da guerra. Do outro lado do continente, especificamente na ilha Cocro, alguém comemorava por ter visto o sinal azul. Almirante, esse é o sinal de que a equipe de infiltração derrubou a torre de comando inimiga. O almirante reconheceu que não tinha mais muitas esperanças na vitória deles, já que não tinham notícias do pelotão R-77 por 2 dias. Seu braço direito afirma que eles haviam enviado o pelotão R-77 através de um túnel secreto que só a família Roy saberia. Não havia chances deles falharem. A torre de comando foi destruída e a artilharia costeira parou. Finalmente ordenaram um ataque de frota completa. Para recuperar totalmente nossas terras, teremos que avançar diretamente contra os inimigos e acabaremos com todos eles. Uma outra ordem foi emitida para todas as tropas atracarem, além de atacarem. Alguém estava comemorando o fato de terem forçado com sucesso a marinha, que é fraca no combate terrestre, a pisar em terra. Agora, há pelo menos um fio de esperança para defender a ilha. Eu tinha minhas dúvidas, mas, como você disse, o sinalizador se revelou um chamariz perfeito. Não deve ter sido fácil para a marinha dominante de Etnal escolher se render. No momento em que te encontrei na rota de infiltração, entendi a maré da batalha. Se o reino tivesse sido sobrecarregado de inteligência, então seu poder já estaria evidente. Naquele momento, eu tinha certeza de que a Guilda Overgiared se tornaria uma nação mais rápido do que qualquer outra potência. Como soldado desta jovem nação, esta é uma oportunidade de ouro para se tornar um colaborador fundador. Você está se chamando de soldado? Isso é uma boa atitude. Tenha certeza de apoiar o Deus Grid de agora em diante. O sol está brilhando sobre a Overgiared agora ao invés de Etnal.
Sou simplesmente grato pela oportunidade de subir de ranking, disse o soldado traidor. Em outro local de Satisfi, mais especificamente no reino de Bornéu, 3 lanças estão sendo arremessadas por alguém. Uma delas acaba atingindo um cavaleiro negro em cheio. O outro grita que sua armadura já estava no limite, pedindo para que os arqueiros da segunda fileira avançassem. O mestre da alma estava perplexo com o resultado dos seus ataques às suas habilidades como uma classe única especializada em combate, que tem coeficientes de ataques extremamente altos. No entanto, esses arqueiros, que deveriam morrer com um único acerto, ainda têm 20% de vida restante. Enquanto vários soldados que logo iriam morrer avançavam, ele reconhecia que a diferença de poder de ataque entre níveis 200 e 300 deve ser algo muito difícil de ser superado, como esperado. Do grid, até seus soldados estão equipados com itens extremamente poderosos. Enquanto avançava e destruía diversos aliados seus, ele ficava muito feliz por ter tirado um tempo para entrar nesta batalha. Os figurantes estavam sem entender nada. Afinal, o que diabos você está fazendo, Sauron? Você é ou não um aliado nosso? Enquanto extraía a alma de um de seus aliados, ele invocava uma espada, que era uma versão superior da espada inteligente e viciosa, que aumenta o poder de ataque físico e mágico. Ao equipar, nos é mostrado que aquela era uma espada inteligente e majestosa mais 9. Ela absorve parte da alma dos humanos e dos monstros que corta, aumentando seu poder. Você deveria ser grato por eu estar usando suas existências repugnantes como arma. Esta é uma arma que pode rivalizar com as armas do Grid e com o Baicado de Kraugel. Como não sou afiliado a Gauss, não receberei nenhuma recompensa, mas matar Grid e pegar suas coisas seria a melhor recompensa. Ele lança mais uma vez suas habilidades espirituais, gritando para que todos morram. Seu poder de ataque mágico aumentou massivamente. Esta não é uma lança usual de alma, gritou um dos guardas. Já o outro disse que aquele ataque não poderia ser bloqueado. Galera, um parênteses aqui antes da gente continuar com a narração da obra. Não sei se vocês já perceberam, mas essa tradução, mesmo sendo para o inglês, possui diversos erros de concordância verbal e nominal. Eu estou tendo que tentar decifrar quem está falando o que para poder corrigir a fala. Por exemplo, nesse caso, o soldado em inglês disse que o seu poder de ataque mágico havia aumentado massivamente, mas, obviamente, o poder de quem aumentou foi do mestre das almas e não o do soldado. Então, se vocês perceberem alguma confusão nesse episódio sobre a obra, peço que me desculpem, pois além de não ser fluente em inglês, ainda estou tendo que corrigir esses erros de concordância. Dito isto, vamos voltar à obra. No exato momento em que aquela lança iria atingir os soldados, um enorme escudo vermelho é levantado, conseguindo milagrosamente bloquear o ataque. Sauron fica surpreso com aquilo, mesmo após segurar dezenas de milhares de tropas por 3 dias, sua resistência deve estar esgotada. Ainda assim, é um esforço admirável, principalmente com aquela classe épica de nível baixo tentando me imitar. Vemos que quem conseguiu fazer aquele bloqueio foi justamente o Katz. De onde você tirou coragem de falar, seu mendigo? Disparou o mestre em sangue. Sauron não gostou nada de ser chamado de mendigo. Ele avisou que Katz era apenas um tolo com uma classe épica, mas que mesmo assim ele jamais iria conseguir chegar aos pés de alguém como ele, mesmo possuindo classes de mesmo ranking. Katz não titubeou em dar uma resposta à altura. Ele disse que iria provar agora mesmo que aquele cara era o maior lixo que ele já tinha visto na vida. Nesse momento, ele pede para que todos os players que estejam ali prestem atenção no que ele vai falar, pois ele teria um anúncio muito importante para todos. Quem ferir esse lixo irá ganhar 1 bilhão de ienes. Aquilo deixou todo mundo em êxtase, mas ainda tinha coisas por vir. Katz avisou que, caso alguém conseguisse matá-lo, iria receber 100 bilhões de ienes. Ele deu início a um evento instantâneo, a caça a Sauron havia começado. Alguns personagens ali conversavam que 100 bilhões de ienes eram aproximadamente 900 milhões de dólares. E mesmo que eles não conseguissem matar, mas só por feri-lo, eles iriam receber aproximadamente 9 milhões de dólares. Sauron estava realmente com medo. Ele estava bem quietinho e caladinho, apenas escutando o planejamento dos seus antigos aliados.
Os figurantes conversavam entre si e diziam que ele realmente tinha aquele dinheiro, já que ele era o filho do dono do maior conglomerado do Japão, uma das 10 famílias mais ricas do mundo. Esta era uma oportunidade única. Se aquilo fosse verdade, eles estariam dentro. Apostava apenas convidados para a festa. Eles pediam para que Sueron não levasse aquilo para o pessoal, até porque seria apenas um hit que cada um deles iria dar, e mesmo que no final ele acabasse morrendo, ele iria reviver de qualquer forma. O mestre das almas não podia acreditar no que estava ouvindo, pedindo para que todos eles esperassem um pouco, chamando-os de lunáticos. Ele estava apelando para o lado lógico, dizendo que quem era que iria pagar 900 milhões de dólares a alguém apenas para matar um player? Os figurantes começaram a conversar entre si novamente, dizendo que realmente aquilo era insano demais para ser verdade, era um valor excessivamente alto apenas para um assassinato. Outro dizia que nunca havia visto um valor nada próximo de 1 bilhão, muito menos 100 bilhões de ienes, aquilo não parecia real, quase perdendo as estribeiras. Ele reconhece que o pensamento dos seus antigos novos aliados estava correto e que aquele cara estava apenas blefando. Katz acabou intervindo naquela discussão. Realista? É óbvio que eu não seria. Onde mais vocês poderiam ver um descendente Shebou de terceira geração jogando dinheiro assim por aí? Tudo bem, vou facilitar para vocês. Sob o nome do grupo, 100 bilhões de ienes por ferimento, 10 bilhões de ienes. Se você me trouxer a cabeça dele, estou pagando 1.000 ienes adiantado agora mesmo. Exatamente o que vocês amam, dinheiro. Mais uma vez, os figurantes conversam entre si, dizendo que agora é tudo aquilo. Fazia sentido, já que o grupo Jin tinha trilhões em patrimônio. Aquele era um bilhete de loteria garantido. Sueron estava tão apertado com tudo aquilo que não passava nem o Wi-Fi pelo furico. Provocando ainda mais ele, Katz diz. Você agora entende? Isso é algo que mendigos como você jamais iriam conseguir imitar. Mostrando o dedo do meio, ele diz que poder é dinheiro e dinheiro é poder. Os players não podiam acreditar que eles iriam ganhar 100 bilhões de ienes apenas por um único hit. Os figurantes sabiam que o último ataque seria uma mina de ouro. Finalmente, todos gritaram para matar Sueron. Alguns imploravam para que deixassem um pedaço para eles, já outros diziam que iriam esperar pelo momento certo para atacar e tentar dar o último hit. Ele estava puto porque Grid parecia ter tudo, poder agrícola em Raiden, poder de equipamento na competição e agora o poder do dinheiro. Por que a minha vida perfeita desmorona toda vez que eu me envolvo com a Guild Overgiared? No último suspiro de raiva, ele grita com todas as suas forças o nome da Guild Overgiared. Em outro local, longe dali, no quinto dia de guerra, em Byron, vemos que a entrada está levantada. Mas, em sequência, percebemos o motivo. Pom parte em disparada, montando um cavalo completamente equipado. Certo, vamos começar hoje com toda a energia que eu tenho. Após dizer isso, ele utilizou sua habilidade Lança de Marrar. Aquela foi uma skill bem poderosa e super efetiva, atingindo diversos inimigos em sequência. Primeiro comandante, recue agora, por favor. Use os soldados como escudo, gritou um dos soldados, desesperado. O comandante gritou para que eles se retirassem de forma devagar. Seus idiotas, nossa formação está colapsando. O que mais podemos fazer? A maioria dos jogadores de Tnal são de baixo nível e não são treinados, gritou um figurante. Outro tentou amenizar a situação dizendo que eles pelo menos possuíam soldados de elite de nível 180. Dizendo isso, ordenou que eles preparassem as suas armas para avançar. Recuando, Pom avisou a Eura que agora era sua vez de brilhar, ordenando que ela atacasse as armas de cerco. Ativando a sua habilidade, ela disse que estava ciente de qual seria o seu foco de ataque. Logo em sequência, vemos que todas as armas de cerco haviam sido destruídas por um único golpe extremamente poderoso. Assassina de demônios pode usar a magia negra acumulada ao matar demônios, é a habilidade na qual mais confio. Só restava aos figurantes reclamar e chorar, porque ela era extremamente rápida e muito poderosa. Eles não tinham condições de pará-la, muito menos bloquear os seus ataques. Esses caras ficam rotacionando. O que há de errado com este campo de batalha? Nós somos os atacantes, então por que somos nós que estamos nos defendendo?
Nesse ponto, os soldados já estavam completamente perdidos, fora que sua formação já havia sido destruída há muito tempo. O comandante gritou para que eles não recuassem naquele momento, pois não seria mais possível. Era para eles concentrarem todos os seus ataques em Yura. Ele complementou dizendo que já era o 5º dia de defesa deles, a energia dela já deveria estar se acabando. Nesse exato momento, um poderoso ataque atingiu o local onde ela estava, mas não a pegou em cheio. De qualquer forma, foi poderoso o suficiente para causar danos a ela. Dessa forma, ela contabilizou 100 pessoas derrotadas e acabou usando um último ataque para servir de cortina de fumaça. Ela acabou recuando para dentro do castelo, deixando ainda mais irritados os jogadores que estavam atacando o castelo. Comemorando, o comandante disse que eles estavam recuando, agora era o momento de fazer o último avanço. Os arqueiros estão sem flechas, poções, energia, tudo está esgotado, reconheceu Pom. Ele não sabia se iriam conseguir passar do 3º dia, na situação deles, no máximo iriam conseguir aguentar mais 2 dias. De toda forma, independentemente da situação, Yura sabia que precisavam defender aquele lugar a qualquer custo. Ela não sabia nem quando nem onde, mas sabia que Grid iria retornar e iria ajudá-los. Além disso, caso pereçam ali, Patrin estará em perigo também. Não podemos resistir para sempre aos ataques de turno desse pessoal. Sem reforços, Byron cairá em 2 dias, no máximo, disse Pom. Infelizmente, essa é a realidade. Na Floresta do Sol Vermelho, vemos que uma águia havia acabado de ser atingida por algo. Podemos ver de relance 2 pessoas, sendo uma delas claramente Kraugel e a outra uma completa desconhecida. O monstro, 60 níveis acima, com a característica pressão que o torna 3 vezes mais rápido que os humanos. E ainda assim você o pegou na minha frente. Kraugel, estou realmente impressionado. Tudo o que vejo de você é uma lição a aprender. Ele respondeu que não era nada de tão especial assim, chamando-o de Hall. Hall parecia estar muito preocupado com alguma coisa, enquanto Kraugel transparecia calma e tranquilidade. Então, finalmente descobrimos o porquê da sua apreensão. Ele estava ali escoltando Kraugel por causa dos subordinados de Ares que estavam atrás dele. Entretanto, ele estava se concentrando demais na caçada, parecia que tinha algo na mente dele. Você por acaso tem a intenção de ajudar a guilda Overgiared? Se algo estiver te impedindo, eu ajudarei. Bem, mesmo que fossemos amigos, ele não iria querer a minha ajuda, refletiu o espadachim. E, logo em sequência, ele complementa sua resposta de uma forma que já imaginávamos. O motivo pelo qual ele recusaria sua ajuda é porque ele o considera um rival, algo que o próprio Kraugel também considera. Ele sabia que seu rival era o oponente mais forte, principalmente quando estava fora de vista. Grid, de alguma forma, dava um jeito de aparecer ainda mais poderoso. E o fato dele estar demorando tanto para fazer sua aparição era algo que o preocupava. Do outro lado do mundo de Satisfi, somos teleportados para o Reino Oriental. É possível ouvir diversas batidas de martelo. Vemos então que Grid está na ferraria de White trabalhando em algo há muito tempo. Além disso, tanto White quanto seus servos estão apenas apreciando aquela obra que está sendo feita. Já é o 3º dia que ele está trabalhando, treina tanto a resistência quanto a força de vontade. Como é que ele ainda consegue estar ali com tanto foco? Um outro servo implorava ao Capitão White para que ele o parasse, porque daquela forma ele iria desmoronar. Era provável que naquele ritmo ele desmaiasse. Ele ordenou para que ninguém perturbasse o Duque da Virtude, ele estava na sua concentração máxima, então era para eles apenas assistirem. E por mais que eu quisesse impedi-lo, seria impossível. Eu já vi isso acontecer com meu pai. Por mais que eu tentasse, a sua concentração era tanta que era como se ele estivesse em um outro universo. Ele não está apenas fazendo um item, ele está colocando sua alma completamente nele. Vemos que uma bola gigante com fogo interno havia sido criada, e aquela nada mais era do que o sopro do pássaro vermelho. Grid havia tido sucesso no seu refinamento. Em pensamento, Grid agradecia ao ferreiro White, pois foi graças ao seu suporte que o ajudou em tudo que ele precisava, que ele havia conseguido terminar aquele item um dia antes do esperado. Agora é a hora de começar a fazer o laço do pássaro vermelho.
A paciência do ferreiro já foi ativada 4 vezes, eu consigo sentir isso. Com o passar do tempo e com o meu ganho de experiência na forja, já posso sentir quando uma das minhas habilidades passivas são ativadas, mesmo sem ver as janelas. Sinto que estou chegando num ponto onde estou finalmente me tornando um ser com a minha classe. Essa coisa será uma obra-prima lendária. Pessoal, se gostaram do vídeo peço que deixem um like, um comentário e se inscrevam no canal. Vocês irão gastar menos de 30 segundos fazendo isso e me ajuda pra caramba. Quem puder e quiser, pode me ajudar financeiramente através do Pix ou do Valeu do próprio YouTube. Além disso, tem o clube de membros. Lá solto vários vídeos exclusivos ao dia, e é uma ajuda super bem-vinda, pois ainda não consigo viver do canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.